Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, quer dizer, do pão de cada dia, e algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus, faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado ou aceito por Deus pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado, ou seja, aceito por Deus, pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também aceita por Deus pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu venho a Ti, meu Pai, pedir ao Senhor que nos ensine como ter a fé, mas a fé, Senhor, colocada em prática. Que a gente possa aprender, Senhor, a viver no nosso dia a dia fé com obras, Pai. Então, que toda barreira espiritual que houver, que venha a ser quebrada. Eu peço ao Senhor que desde já libera Teus anjos, combatendo todo o mal que está tentando impedir essa mensagem chegar ao coração das pessoas, que todas as barreiras venham cair por terra, para que aonde essa mensagem chegar, haja um despertar de fé, e uma fé viva, eficaz, verdadeira, uma fé praticada, Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance a todos, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amigos, mais um dia, mais uma batalha espiritual aqui no nosso canal Orações e Conselhos. Eu sou o pastor Marcos Antônio e a minha luta, minha batalha diária, minha missão é trazer todos os dias uma mensagem e orar pela tua vida. Esse é o papel desse canal, encurtar a distância entre você e Deus. E no finalzinho a gente vai orar apresentando a família, aí você pode botar foto. A gente ora apresentando tua vida financeira e você pode botar o currículo, carteira de trabalho, causa na justiça. Você tem algo para vender que não está conseguindo, põe o documento. Você pode pedir a Deus a proteção sobre tudo que você tem, apresentando a chave. Você tem uma casa, você tem um carro, você tem um comércio, você tem uma moto. Pega a chave, põe aí, vamos pedir a Deus para blindar tudo que você tem. E também, se você tem problemas com ataques espirituais noturnos, insônia, pesadelo, põe teu travesseiro, ou a fronha do travesseiro, e também um copo d'água, e a gente vai combater as enfermidades consagrando essa água, e você vai tomar ela como um remédio vindo da parte de Deus, tá bem? Eu li para você no livro de Tiago, capítulo 2, no versículo 14 em diante. E o Espírito Santo de Deus, ele chama a nossa atenção de uma forma muito forte aqui, no sentido de que precisamos nos mover, precisamos agir pela fé. Precisamos colocar a mão na massa espiritual, meus amados. Ele dá um exemplo de que se uma pessoa chegar até nós, com frio e com fome, pedindo roupa e alimento, e se, por exemplo, eu disser assim, eu vou orar por você, e eu não der nem a roupa e nem o alimento, que serventia tem isso? Nenhuma, porque não vai resolver a necessidade daquela pessoa. Então, assim também, se a gente só disser, eu tenho fé, mas não pratica, não põe em prática, não tem obras, não adianta. Olha, nunca existiu tantos cristãos evangélicos como existe hoje no mundo. Porém, ainda tem uma grande parte deles que estão de braços encruzados.
sem praticar, sem correr atrás para expressar a sua fé. E tem que expressar a fé. E a Bíblia deu 2 exemplos aqui, meus amados. Um de Abraão, que é chamado pai da fé, porque Abraão foi um homem chamado, escolhido por Deus, para ser o pai da nação de Israel. Só que esse homem foi colocado à prova. Certa vez Deus pediu o seu filho em forma de sacrifício. E ele, pela fé, levou o seu filho a um monte, aonde Deus determinou, preparou um altar, colocou o seu filho em cima do altar, pegou a arma, levantou o braço, e quando ele foi para dar o golpe, Deus bradou do céu e mandou que ele parasse. E Deus disse: agora eu sei que tu me amas, Abraão. Porque Deus viu que ele estava disposto até mesmo a sacrificar o próprio filho por amor a Deus, por obediência a Deus. E o Senhor ele dá outro exemplo na palavra dele, de uma meretriz, de uma prostituta chamada Raabe, que habitava numa cidade chamada Jericó. Essa cidade era uma cidade maldita, onde Deus ele determinou que ela seria destruída. E antes do povo de Deus entrar para destruir a cidade, mandou alguns homens, espiões, que olhassem a cidade para ver o potencial dela de guerra. E esses homens foram descobertos dentro dessa cidade. E eles se esconderam na casa dessa mulher prostituta chamada Raabe. E ela, pela fé, ela entendeu que o Deus de Israel era o Todo-Poderoso. Ainda que a cidade onde ela morava, chamada Jericó, era uma cidade que havia uma proteção muito grande, um muro muito forte, mas ela entendeu que nenhum muro poderia parar o Deus de Israel. Ela escondeu aqueles espiões, correndo risco de vida, tanto dela como da família dela, e depois despediu eles por outro caminho. E tudo isso são exemplos de que não basta somente crer, se a gente também não tiver atitudes de fé no nosso dia a dia. Por isso que o apóstolo Tiago, ele diz assim: tu crê que há um só Deus, faz bem, mas também os demônios creem e estremecem. Olha que coisa interessante. Satanás crê em Deus, os demônios creem em Deus, porém não obedecem, não têm nenhuma atitude de fé para com Deus, mas eles creem a tal ponto de estremecer. Quando a gente está orando e manifesta demônios, e a gente começa a usar a unção de Deus, o poder de Deus determinando para quebrar a força dele, realmente, os demônios estremecem no corpo da pessoa de forma absurda. E eles sabem, se a gente mandar um demônio olhar para cima quando ele está manifestado em uma pessoa, você sabia que ele não consegue olhar? Porque quando ele olha para cima, ele não vê o céu como a gente vê. Ele vê Deus sentado no trono e ele não consegue olhar para Deus. Então os demônios creem que chega a estremecer, mas porém não têm fé, porém não obedecem. Então nós também temos que analisar a nossa vida. Que essa história de eu creio, mas não faço nada, isso não vai levar a lugar nenhum. Então tem coisas básicas que a gente precisa manter no nosso dia a dia, como por exemplo a oração. A oração é um compromisso. E sem isso o cristão, ele não se mantém de pé. É preciso ter compromisso de oração diário, é conversar com Deus. O jejum é como a gente enfraquece a carne, ou seja, o nosso desejo, para fortalecer o nosso espírito, junto com a oração. Quantas pessoas se dizem cristão, evangélico, e não ora e nem jejua? Não tem compromisso com isso. A meditação na palavra, a palavra, ele é o nosso pão de cada dia, meus amados. Porém, o pão espiritual, também a espada do Espírito, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Como eu posso vencer no mundo espiritual se eu não tenho a palavra guardada em mim? Olha, culto na igreja. Essa história de que eu adoro em casa, sabe o que é isso? Isso é conversa de desviado. Pessoas revoltadinhas, pessoas que tiveram algum desentendimento na igreja e agora elas não aceitam mais, nenhuma igreja presta para ela. Não faça isso. Isso é rebelião. Isso é ser rebelde, é ser desobediente. A pessoa que não aceita obedecer, aí ela não vai mais para a igreja. Não faça isso, vá para a igreja. Veja uma igreja que você se encaixa, um ministério que você se encaixa. Frequente a igreja, esteja em comunhão com o corpo de Cristo. Ajudar o próximo em caso de doença, passando fome, passando frio, a gente deve ajudar. Se você tem como ajudar, você ajuda. A gente aqui na igreja recebe pedidos de ajuda todos os dias. Nem sempre a gente está em condições para ajudar devido à demanda é grande. A gente tenta ajudar com alimentação, com tudo que pode, mas nem sempre a gente dá conta. O que não falta são pessoas precisando de ajuda. Mas tudo isso aqui é o básico. Isso é só o básico. Isso aqui é algo que você faz pela fé, sim, mas é o arroz com feijão do cristão. E isso é indispensável.
E se pela fé eu não consigo ter um compromisso de oração, compromisso de jejum, compromisso de meditar na palavra, compromisso de ir à igreja, um compromisso de ajudar o próximo, se eu não faço nem o básico, como eu vou crer nas coisas maiores? Como eu vou crer na salvação? Meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo nos ajude a ter uma fé viva, eficaz e poderosa. Senhor Deus e Pai, que o Senhor renova nossas forças, Pai. Renova o nosso ânimo, renova a nossa fé, para que nós não venhamos esmurecer, que nós não venhamos desanimar, que todos os dias a gente possa ter uma fé, Senhor, viva, verdadeira, Pai. Assim como todos os dias que o Senhor andou nessa terra, o Senhor expressou uma fé, assim também seja na nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Que nós possamos manter os nossos compromissos espirituais e que toda seta do maligno que vem para nos desanimar, para nos entristecer, para tentar nos parar, que seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Toda seta de enfermidade, toda seta de amarração, toda seta de discórdia em casa, que seja quebrada a força deste mal, todo peso espiritual sobre os ombros dessa pessoa, em nome de Jesus, saia, que saia e saia para nunca mais voltar. E eu peço que o Senhor tome em tuas mãos cada pedido de oração em forma de chave, dê a proteção, livramento de acidente e a bênção do Senhor, meu Pai. Cada pedido em forma de um documento, que as portas se abram, boas respostas venham chegar na vida desta pessoa, meu Pai. Que o Senhor Deus abençoe cada vida apresentada nas fotos, de acordo com a necessidade dessa família, seja cura, seja libertação, seja livramento, que o Senhor Deus alcance, meu Pai. Nós pedimos isso pela fé, que todo copo d'água se torne um remédio e todo travesseiro eu consagro, em nome de Jesus, o abençoando cada família que recebe essa mensagem e onde tiver uma gestante, que as mãos de Deus te proteja, te livra de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a todos vocês que têm recebido essa mensagem, agradeço pelos seus comentários que você tem deixado e agradeço a todos vocês que têm compartilhado essa mensagem todos os dias. Você que posta lá nos seus stories o link do vídeo, você que compartilha com seus amigos, que a tua recompensa venha das mãos de Deus. Peço ao Senhor vida e saúde para amanhã estar aqui de volta e deixo aquele abraço bem gostoso para todos vocês. Tchau!